e agradecer o convite do fórum e chamar a todos para a seguinte reflexão. Você que é integrador, você que é projetista, você que é investidor e até mesmo um cliente que pretende instalar um sistema de energia, gerar sua própria energia, já pensou o quanto a qualidade da energia de uma instalação ou até mesmo a eficiência energética dessa instalação, ela pode impactar positivamente ou negativamente no projeto ou na instalação ou no próprio rendimento ou na eficiência desse projeto de energia renovável? Então, antes de falar um pouco sobre esse tema, né, eu vou falar um pouco aqui sobre o ISE, o ISER, né, seguindo a métrica das outras apresentações, vou falar um pouco sobre o ISER, que é um instituto atualmente totalmente integrado com a cadeia de inovação nacional e internacional. Na imagem que vocês estão vendo aí, trata-se da infraestrutura do HIT, Hub de Inovação e Tecnologias do Senai, tá? Onde o ISER, juntamente com o CTGAS-ER, outro braço forte do Senai, está sediado, né? Juntamente com outras gigantes aí do setor de energias renováveis, né? Como o CTG e outras empresas que possuem essas atividades desenvolvidas na área de energia renovável. Tá? O ISER, fala um pouco mais do ISER, ele faz parte de um conjunto de institutos Senai de inovação a nível nacional, um conjunto de 26 institutos, né, que desenvolve pesquisa e inovação na área de diversas áreas da indústria, né, brasileira, e o ISER, contemplado aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, sediado lá no HIT, né, aqui mesmo em Natal, na cidade de Natal, na Avenida Capitão Mão Gouveia, ele tem como foco o desenvolvimento de pesquisa e inovação na área de energias renováveis. Dentro da sua infraestrutura, nós temos a capacidade de atender a indústria como um todo, tanto na área de serviços e pesquisas, na área de grande porte, também na GD, né? E aqui eu destaco alguns dos nossos laboratórios fixos e laboratórios móveis, como vocês podem observar aí na figura. Nós temos a disponibilidade de um túnel de vento, né, onde é possível fazer a calibração de anemômetros. Podemos realizar ensaios na geração distribuída em laboratórios móveis, ensaios de certificação, ensaios de testes, né, dentro dessas três áreas de energia eólica, energia fotovoltaica e sustentabilidade, com foco na parte de meio ambiente, hidrogênio e gases de efeito estufa. Tá? A nossa infraestrutura conta com uma área de aproximadamente mais de 2.000 metros, 20 mil metros quadrados, consta com uma equipe de mais de 35 pesquisadores, na sua grande maioria pesquisadores com graduação de nível superior, mestrado e doutorado. E atualmente o número está com 12 bolsistas, mas atualmente nós temos mais de 30 bolsistas desenvolvendo pesquisas nas mais diversas áreas dentro das energias renováveis, dentro desses três eixos de pesquisa. Dentre vários serviços que prestamos de pesquisa e P&D, nós destacamos aí, focando aqui mais na GD, né, os laboratórios fixos de solar fotovoltaico, onde desenvolvemos campanhas de medição solarimétrica, ensaios de desempenho de módulos, calibração de piranômetros, comissionamento de usina solar fotovoltaica, ensaios de eletroluminescência, calibração de medidores de fronteira, tá? Ensaios de análise de qualidade de energia elétrica, estudos de eficiência energética, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. E o mais importante, que está mais atrelado ao assunto que nós abordaremos aqui, é engenharia de proprietário para implantação de usinas de geração distribuída. Não menos importante, o Senai, como uma maior rede de educação profissional privada da América Latina, vem aqui trazer para vocês, disponibilizar para vocês um sorteio de vagas para cursos, né, diversos cursos, onde vocês vão ter a oportunidade de acessar a plataforma e fazer o preenchimento para concorrer a esses cursos, né? Fiquem à vontade, através desse QR Code ou através do link. No final, eu vou disponibilizar novamente esse QR Code para quem não teve oportunidade e tempo de acessar, possa ter essa oportunidade. Voltando ao tema. Quando a gente fala
em avaliação eficaz da eficiência energética de uma instalação, eu não estou me referindo apenas à instalação elétrica da usina solar fotovoltaica eólica em si. Eu vou estar falando também, apesar de achar importante, definir como importante essa avaliação, estamos falando da instalação elétrica do cliente, tá? A gente vem acompanhando alguns casos, né? Alguns casos onde há o crescimento da propagação de vendas dos famosos kits solares, fotovoltaicos, seja kits eólicos, onde muitas vezes, alguns casos isolados, acontece da venda e até a instalação desses sistemas somente e o dimensionamento dessa potência somente com base na informação dos consumos médios mensais ou anuais, tá? Desconsiderando muitas vezes alguns fatores que foi mencionado pelo colega na palestra anterior, fatores como o dimensionamento do recurso solar eólico no local específico da instalação, o dimensionamento, a verificação das instalações elétricas do cliente, tá? A eficiência dos próprios equipamentos e a própria disposição desses equipamentos no local específico. Por quê? Quando a gente fala em potência nominal do sistema, não é a mesma coisa de energia gerada por esse sistema, né? A gente pode ter casos onde dois sistemas com a mesma potência, numa mesma região, a gente obter uma performance, um desempenho diferente para ambos as instalações, certo? E isso tem a ver muito com a eficiência também da instalação. Aí que pega o gancho da instalação. A partir desse ponto é que eu chamo a atenção para a questão da avaliação eficaz também da eficiência energética no local onde está se instalando a usina solar fotovoltaica ou eólica. Trago para vocês um estudo de caso, onde foi feita uma avaliação de vários parâmetros de eficiência energética, né, onde vocês observam aí mais ou menos uma campanha de medição de mais ou menos 15 dias, 15, 16 dias, vocês podem observar o perfil de consumo de um cliente com problemas de eficiência na sua instalação, certo? Então, existiam problemas de questão de fator de potência, problemas de equipamentos com baixa eficiência, problemas de fator de carga baixo, tá? E foram sugeridos e determinados algumas soluções, tá? Que chegaram nesse mesmo cliente ao seguinte cenário. Cenário 2, uma instalação onde houve uma melhoria da eficiência energética em termos de potências instantâneas, né? No período que vocês podem observar aí, é o período que é justamente o período de geração da energia solar fotovoltaica, tá? E isso impactou justamente em dois pontos que eu quero dar ênfase aqui. O primeiro ponto é a questão da economia do que foi gerada para o cliente antes da implantação, no período, né, naquele período que a gente sabe que é um pouco longo, no período de implantação e homologação da usina, às vezes demora um pouco mais. Então, naqueles primeiros meses, você pode observar o gráfico de consumo mensal aí, houve uma redução mais ou menos de 24%, 25% no consumo da energia elétrica. Tá? E o outro ponto que a gente leva a vocês a observarem é a questão do projeto, o impacto positivo que houve no projeto do cliente, né? Inicialmente, no cenário 1, nós tínhamos dimensionado uma usina de aproximadamente 31,59 kW. No segundo cenário, a partir do trabalho de eficiência energética realizado, essa usina reduziu, né, dentro do cenário que existia na época, para uma usina de 25,1 kW, o que representou uma redução do investimento, né, o CAPEX aí, do investimento da usina, de menos 20%, 21% da instalação. Certo? Então, em relação à eficiência energética, é importante se fazer esse trabalho, porque não só em termos de eficiência energética, alguns fatores, como, por exemplo, o fator de potência que o colega anterior comentou, podem impactar também num outro ponto, que é a questão da qualidade da energia. Na nossa normativa, existe um conjunto de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, tá? Que define alguns indicadores de qualidade de energia, tá? E esses indicadores são distribuídos em algumas seções
E no módulo 8, né, seção 1, ele define alguns módulos de qualidade do produto. São vários indicadores, né? Devido ao tempo, a gente não vai abordar todos aqui. O colega anterior já mencionou alguns outros fatores que influenciam nessa qualidade, mas que vão influenciar também na eficiência e desempenho do sistema solar fotovoltaico, né? Da usina de geração distribuída. Tá? Então, trago para vocês também uma outra situação onde nós realizamos um trabalho, dentre diversos outros trabalhos que nós realizamos rotineiramente, o seguinte aspecto. O inversor em si, que é justamente o sistema de condicionamento de potência que faz a conexão com a rede, ele por si só ele tem que obedecer a alguns critérios normativos do Inmetro e também da própria concessionária para ver a conexão com a rede, certo? Mas, em termos, o principal indicador que nós vamos abordar aqui em relação é a tensão, tá? Inclusive, é um dos principais indicadores que são mencionados nesses procedimentos de distribuição. O inversor, por si só, ele já fornece, para poder se conectar com a rede, ele fornece um sinal de tensão adequado para a rede, em termos de amplitude, em termos de frequência, tá? Mas acontece que, muitas vezes, o local da instalação, você tem algum problema, tá? Quando você faz a instalação e dá tudo certinho, tudo ok, o cliente fica satisfeito, o integrador fica satisfeito, todo mundo fica satisfeito. Mas acontece alguns casos que o próprio inversor, pela inteligência, né, que foi armazenada em termos de software, de algoritmos, ele vai tentar compensar aquela falha na rede, né, aquela falta de eficiência na instalação, tá, causando algum problema de interrupção devido a um fator, né, a sua inteligência, que tem um dispositivo de anti-ilhamento passivo. Ou seja, a norma ela define fatores, amplitudes de tensão máximas para o trabalho na rede, certo? Geralmente 10% para cima de tensão e geralmente 20% a menos de subtensão. Mas o inversor ele também trabalha contribuindo para isso, fazendo com que a tensão no ponto de conexão com a rede ela seja adequada aos padrões e critérios normativos. Certo? Como vocês podem ver na figura abaixo, temos aí um exemplo onde a tensão da rede, a tensão nominal da rede é 220 volts, mas em alguns critérios de instalação, algum ponto de instalação, vai haver uma queda de tensão e o inversor é forçado a trabalhar com um nível de tensão maior do que o valor nominal, certo? Então, a tensão de saída do inversor ele vai ser o valor da tensão nominal da rede mais o valor da queda de tensão do circuito no qual ele está conectado. Tá? E isso pode causar algumas paradas, né, por essa proteção de antilhamento, causando perdas, como vocês podem ver no gráfico lá, no gráfico superior, né, a comparação entre os níveis de tensão e a potência gerada. Considere a potência acima do valor zero aí, como potências consumidas e potências acima da referência zero, potências geradas. Observe que quando o nível de tensão ele baixa consideravelmente, você tem a perda da geração e perda de potência instantânea na rede. Isso, ao longo de vários dias, vai impactar na eficiência, né, no desempenho do sistema num longo período. Certo? Então, esse é um ponto. A tensão, a qualidade da energia, com esse indicador que eu quero chamar a atenção, é um ponto importante a ser considerado e bem avaliado. Mas aí eu chego na seguinte questão. Como é que existem três causas possíveis, né, 3 ou 4 causas principais que podem levar a essa situação? Podemos ter uma situação que é mais comum, um problema na rede. Podemos ter uma situação de problema na instalação. Podemos ter um problema de projeto e dificilmente um problema, isso é mais difícil, um problema no equipamento, tá? Porque o equipamento, ele, como eu já falei anteriormente, ele precisa seguir requisitos de qualidade do Inmetro e da própria concessionária para poder se conectar com a rede, tá? Neste caso aqui em específico, na nossa VLAN nós encontramos 2 problemas, um problema de projeto, tá? E um problema na instalação do cliente. É uma instalação de um industrial, onde existe, né, uma quantidade massiva de equipamentos de soldagem, tá? E
E, no caso, o equipamento, o projeto, previu uma configuração de módulos de forma que quando a radiação baixava em determinados pontos, ele foi ligado em uma configuração em série, e com a configuração em série, o primeiro módulo ele baixava a radiação, ele matava, né? Ele matava toda aquela string, toda aquela situação, toda aquela string, impactando também na geração, tá? Isso, a longo prazo, podemos ver aqui com uma campanha de medição um tempo maior, certo? Vocês observam que a geração foi muito impactada por essa questão da variação de tensão, certo? Os períodos, grande parte dos períodos diários, da mesma forma que no gráfico anterior, a gente tem aí o lado de cima, o gráfico da cor preta, aí, seria a energia consumida, e o processo do gráfico da cor laranja, dourada, a energia injetada. Ou seja, durante esse período, podemos observar uma grande perda no desempenho do sistema devido a essa variação de tensão. Tá? Então, a conclusão que nós queremos chegar, respondendo aquela reflexão que eu sugeri lá no início, né? Será que a qualidade da energia impacta? Será que a eficiência energética da instalação impacta no projeto? Será que a qualidade da energia impacta no rendimento, no desempenho do sistema? A resposta é sim. E para isso é necessário se fazer uma boa avaliação. Como eu falei, principalmente em termos de qualidade da energia, tá? É necessário identificar qual é a falha para daí desenvolver a melhor solução possível, né? Ou seja, a melhoria da eficiência de uma instalação proporcionando uma redução no consumo, né? E isso, por sua vez, proporciona um menor valor de investimento em usinas de geração distribuída, tá? A elevação da tensão nos terminais dos investidores é algo necessário realmente para que haja um fluxo normal, né, da potência do sentido do inversor para a rede elétrica, tá? Porém, alguns fatores, como a gente comentou, tá? Alguns fatores podem contribuir, tá? Para que a tensão local se eleve acima dos limites, né, definidos no código de rede, e assim impactando negativamente no rendimento dessa usina, tá? Um conhecimento prévio dos indicadores de qualidade da energia de uma instalação no qual vai se implantar a usina pode mitigar problemas como esse daí, né? Um caso específico de uma indústria de solda, né? Tem muitas máquinas e equipamentos que impactam muito no nível de tensão, tá? E é muito importante se fazer uma avaliação eficaz da qualidade da energia elétrica e eficiência energética em projetos de operação de micro e mini geração, tá? Agradeço a atenção de todos, tá? Disponibilizo aí meus contatos para quem quiser conversar mais a respeito desse tema, tá? E deixo disponível para vocês aí o QR Code, com o oferecimento desses cursos gratuitos para quem tiver interesse acessar a plataforma via o QR Code ou link na descrição. Obrigado.